Olá, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-análise de alguns jogos que separamos amanhã para vocês, né? Sextou com o casal aí, Bet Trader aí, nas análises aí, 4 jogos separei para vocês amanhã, tá? Possivelmente vamos estar presente e competente para poder operar esses jogos. Quais são os jogos, Elton, tá? São esses jogos aqui, ó, tá? Jogo do Malmo e Sirius, jogo do São Paulo e Fluminense, Bahia e Grêmio, Flamengo e Fortaleza, tá? Ah, mas antes de começar a minha análise, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha que isso nos fortalece demais, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar aqui primeiro aqui numa classificação, fazer um overview aqui, ó, muito rápido aqui em relação à classificação, tanto do Malmo, tá? Como do Sirius. Então, o que a gente vê aqui? Malmo, né? Perfeito, em primeiro colocado na sua classificação, com 31 pontos. E o Sirius aqui, tá? 11º colocado, tá? Com 14 pontos. Isso é um panorama geral. Mas como é que tá o Malmo em casa? Bom, o Malmo em casa está em terceiro lugar, tá? São 6 jogos, 16 pontos. Muito bom. E como que tá o Sirius jogando como visitante, tá? Bom, se jogando com visitante, tá em oitavo colocado, tá? São 6 pontos. São 6 jogos e 7 pontos, tá? Feito isso, vamos analisar agora um pouco os dados, né? Os dados, o que eu vou usar o SportBR, nosso sistema de pré-análise, vamos ver o match odds, como está o desempenho de fato em questão de porcentagem, tá? Do Malmo aí na competição, tá? Então abri aqui o painel de match odds, vamos aqui na temporada, temporada 2003, 2023, 2003 não, 2023, tá? Vamos lá no campeonato da Suécia, Alvescan, tá? Aqui, Suécia. Legal. Vamos ver como que tá o Malmo, né? O Malmo jogando em casa. Como que tá o aproveitamento do Malmo jogando em casa? Vamos lá. 6 jogos, tá? Que a gente percebeu. São 6 jogos com mandantes, 5 vitórias, nenhuma derrota e um empate. Aproveitamento de 83,33%. Aproveitamento espetacular. Espetacular. Tanto que é o líder da competição. Tá? Vamos ver o Sirius. Como que tá o Sirius aí? Tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal, mas vocês me desculpem, mas vamos fazer né, pouco mais aqui aprofundado, um pouco mais detalhado aqui com vocês. O Sirius jogando como visitante, cara. Jogando como visitante, são 6 jogos, o mandante venceu um. O Sirius teve uma vitória e 4 empates, tá? Então, um aproveitamento aqui em relação à vitória, 16% só, tá? 16,67%. Não é aproveitamento bom jogando como visitante, tá? Essa odd, tá? Com certeza essa odd, depois a gente vai ver lá na Betfair como que tá as odds de ambas as equipes, mas essa odd com certeza do Malmo vai estar uma odd de um super favorito, 1,30, 1,35, depois a gente vai ver. Tem pessoas, tá? Poxa, eu não gosto dessa faixa de odds para operar, tá? Eu gosto muito de buscar um back HT para um time super ou hiper favorito, tá? E como é que tá esse aproveitamento do Malmo jogando no HT? Se eu pensar num back HT, como que tá esse aproveitamento do Malmo? Vamos ver? Aqui, ó, 2022. Eu sempre me confundo, não. Tô pensando em temporada europeia. É 2023. Porque o Tomás é campeonato europeu, mas ele usa aqui o calendário 2023, tá? O campeonato da Suécia. Vamos lá. Alvescan, tá? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui Suécia. Vamos ver o Malmo. O Malmo. Então aproveita do Malmo jogando em casa, mandante em casa no HT. São 6 jogos, 4 vitórias, 66,67%. Visitante não venceu nenhuma e 2 empates. Um baita aproveitamento. Um baita aproveitamento mesmo nesse jogo. Tá? Em relação ao Malmo. Tá? E se eu for pensar no Sirius? O Sirius é um time que costuma perder bastante no HT. Vamos ver? Bom, em relação ao Sirius, só venceu uma. Olha aqui. Só venceu uma. Mandante venceu 3. Tá? E empatou 2. Aproveitamento dele 16%, muito baixo. Então, pessoal, já logo adianta aqui, para aqueles que têm metodologia para trabalhar um back, um handicap HT no favorito que é o Malmo, fiquem de olho, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso.
tá? Dito isso, a gente viu agora até agora aqui o aproveitamento no match odds de ambas as equipes, tá? Vamos pensar agora, ver um pouco como que tá em relação à média de gols, né? Média, como que os times se comportam, tá? Deixa eu só limpar aqui o filtro. Vamos lá, temporada 2023, tá? Campeonato. Ah, são muitos dados, né? São muitos cálculos aqui no sistema, então às vezes ele demora um pouquinho só para carregar, que eu tô com milhares de coisas aqui abertas, tá? Então vamos lá, vamos ver o Malmo. Como que você tá, Malmo? Bom, olha o aproveitamento do Malmo. Espetacular, né, pessoal? Se a gente for ver aqui, ó, o Malmo já de cara, ó, são 6 jogos, quantidades de gols, gols do mandante, gols do visitante, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Média de gols do mandante. 3 gols a média, tá? 3. Média de gol do visitante, 0,83. Ou seja, já percebe que o Malmo, jogando em casa, é um time forte. Time que não toma gol. Time que faz gols, mas não toma gols. Tá? Então eu tenho uma média aqui também do jogo. Ó, 3,83. O que seria essa média? Gols feitos e gols sofridos. Né? Nada mais é que a soma dos dois. Indiscutível, né? Em relação a BTTS aqui, ó, BTTS não 50% e BTTS sim 50%. Posso até ver aqui, você entra aqui, você consegue ver quais foram os times, ó. Vamos ver quais foram os jogos, as equipes que o Malmo enfrentou que bateu o BTTS sim. Ó, contra o Hacken, o AIK, e com certeza esse back goleado, um desses back goleado aqui foi, tá? Bateu também o BTTS, tá? E aí eu vou pensar aqui, vou partir com outra análise, vamos partir. Se eu tenho a média, ela é importante, mas vamos ver a frequência de gols, né? Que você percebe. Por exemplo, aqui, ó, frequência de gols de quem? Do mandante, do Malmo. Então, o Malmo, ó, 16,7, 16,7%, o Malmo não fez gol, que corresponde a, eu clico em cima aqui, ele vai falar para mim, ó, um jogo, tá? Desculpa, comi bola aqui. Não, 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 vamos voltar aqui, ó. Ou seja, esse 16 é que o Malmo fez um gol. Um golzinho do Malmo. Tá aqui, ó. Um aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Ó, um. Ou seja, o Malmo fez gols em todos os jogos jogando comandante. Todos os jogos o Malmo fez. Eu consigo ver aqui no placar exato. Ó. Goleada do mandante. 1-0, 2-2, 3-0. Tá? Agora, 3 gols, que é a porcentagem maior. Quantos jogos foram? 2 jogos. Tá? E 2 gols. Foi um jogo. Tá? Então, o Malmo tem uma frequência muito grande. Vocês percebem isso aqui, ó. Em relação a um gol só, foi só esse jogo. Foi um jogo só. Foi contra quem? Né? Que ele fez um gol só. Foi contra o Kalmar. Terminou no FT 1-0. Tá? Então, para não estender muito aqui, você pode fazer vários estudos. Então, assim, o que vocês percebem? Que o Malmo tem uma baita média de gols, não sofre muito, e a sua frequência de gols é espetacular. Fez gols em todos os jogos, nos 6 jogos. Tá? E agora os Sirius? E os Sirius? Jogando como visitante. Bom, o Sirius jogando como visitante, o que nós temos aqui? São 6 jogos, quantidade são 6 jogos, né? Quantidade de gols menor. Ó, média de gols do visitante, pelo menos um golzinho, mas já sofre mais, né? E eu tenho a média do jogo, que é, né, 2,33, tá? BTTS sim, ó. Ó, o BTTS, percebe que é um BTTS sim já 66%. Mas lembrando que o Malmo não sofre muitos gols, tá? E aqui eu tenho os placares. Agora sim, tá, eu tenho uma média de um gol. A média é importante, mas não pode olhar por si só. Tem uma média de um gol, tá? Eu olhando aqui, ó, tenho a média de um gol. Mas qual foi a frequência de gols nos 6 jogos? O que vocês vão perceber aqui, ó, 33%.
O Sirius não fez gols. Não fez gols aqui, ó, número 0 aqui embaixo. E que responde quantos jogos? A 2 jogos. Só 2 jogos, dos 6, só 2 jogos, o Sirius não fez gol, tá? Não fez gol aqui, ó, placar do FT, ó. 3-0 e 0-0. Beleza? Então o que nós vimos aqui? Vimos que o Sirius tem uma defesa um pouco mais frágil, tá? Que sofre gols, ó. 1-0, ó. 1-2, 2-2, 3-0, tá? Mas é o time que não faz muitos gols, tá bom? Agora vamos partir aqui para esse aqui que eu gosto muito. Mas só ver aqui rapidinho para ver aqui os melhores momentos, né? Deixa eu só colocar aqui, não Fluminense, né? É o Sirius. Opa, vamos lá. Então eu tenho o Sirius, né? São 6 jogos como mandante do Malmo e 6 jogos como visitante do Sirius. Incidência do over 2,5 FT. Você percebe que quem puxa essa incidência é o Malmo. 83% contra 50%, né? Do Sirius. Agora, em relação de quem marcou primeiro, olha aqui, ó, que maravilha. 67% do Malmo. São 4 jogos, né? 60, ó. 4 jogos, 67%. O Malmo abriu o placar. Jogando comandante contra 17%. Um joguinho só, o Sirius abriu o placar. Agora, se eu for pensar no over HT, tá? Vamos fazer aquele cruzamento, ó, sem sofrer gols no HT. Aquele que eu falei, o Malmo não é de sofrer. 83% o Malmo não sofreu gols. Ou seja, 5 jogos, de 6 jogos, 5 jogos o Malmo não sofreu gols no HT. Já o Sirius sofre, né? Ó, 33%, ou seja, só 2 jogos ele não fez. E olha o Malmo como, ó, sem marcar gols no HT, só 2 jogos, né? Ou seja, os outros 4 jogos o Malmo fez gols no HT. Então, se você pegar um cruzamento aqui, é muito interessante. Um time que faz muito contra um time que sofre bastante. Beleza? Então fica também de olho nesse HT e também os melhores momentos aqui, né? Percebe que o Malmo marca muito gols no, aqui, ó, no começo, ó, do jogo. E vai compactar aqui, que o Sirius sofre muito aqui, ó, no minuto 16 ao 30, onde que o Sirius mais sofre gols, tá? Que eu vou ter aqui, ó. Eu posso ficar. O Malmo não faz muito, né? Mas aqui eu tenho 2 gols que o Sirius sofre gols. Tá? E o Sirius não é de fazer muitos gols. Você pega aqui, ó. Já o Malmo, ó. E o Malmo não é de sofrer tantos gols, olha aqui. E o Sirius já sofre bastante gols como visitante no primeiro tempo. Que fique registrado isso, tá bom? Beleza. Dito isso, o que a Betfair espera para esse jogo? Vamos ver aqui, ó. Tá? O que eu tenho para esse jogo aqui? Eu vou ter, ó, igual eu falei pra você, ó, um super favorito, odd de 1,30, e uma zebra aqui, ó, uma odd 11, tá? Eu gosto, não gosto muito de operar essa faixa, eu gosto de operar a faixa de 1,55, 1,60, acima de 1,55 para cima, até 2, tá? Eu gosto muito dessa faixa de odds para operar o match odds, tá bom? O mercado espera um mercado extremamente tendência over. Olha o over 2,5, 1,57, tá? 1,57, extremamente over. BTTS sim, ó. BTTS sim, tá 2. O que o mercado vai se ajustar ainda, né? Porque o jogo é amanhã, então pode entrar mais dinheiro, a liquidez. Mas o mercado não espera muitos gols, né? Por parte dos Sirius. Mas o mercado espera pelo menos um golzinho. Olha o 2-1 aqui, ó. Mod 9,6. Pelo menos um gol do Sirius o mercado espera, tá? Para esse jogo, gente, vou ser bem sério para vocês. Para esse jogo, o que me chama muito a atenção é o handicap. Tá? O menos 0,75 HT. Handicap Malmo menos 0,75. Esse me chama bastante, tá? Atenção. Então, Malmo. Deixa eu aumentar a letra, né? Então, Malmo, tá? O handicap, ó, o menos 0,75, tá? Handicap no HT.
tá? Então que me chama muita atenção. E o mercado de gols, tá? Posso até pensar no over 2,5 FT acima, tá? Numa odd, vou colocar aqui, ó. Uma odd 1,90. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro jogo que nós analisamos, tá? Vamos partir para os próximos jogos, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Próximo jogo, Fluminense e São Paulo. Jogaço, jogão, jogão, tá? Vamos ver um pouco aqui, ó, fazer um overview aqui na classificação. São Paulo, lá perdeu o último jogo do Cruzeiro. Poderia ter empatado aquele jogo ali, mas acho que faltou um pouco mais de empenho. Acho não, tenho certeza. Faltou um pouco mais de empenho dos jogadores do São Paulo. Mas São Paulo, 18 pontos, né? Então São Paulo tá na 11ª colocação contra o Fluminense que está na 5ª colocação. São Paulo precisa, no meu ponto de vista aqui, perder o último jogo, então precisa o quê? Reagir na competição, senão ele vai ficar muito distante aqui, ó, numa zona aqui de classificação para a Libertadores no ano que vem. E esse é o objetivo do São Paulo. São Paulo é um time grande, precisa sempre buscar ali por títulos e classificação na Libertadores, que são campeonatos de grande expressão. O Fluminense ganhou o último jogo, se eu não me engano foi do Bahia, tive green nesse jogo, isso aí, foi contra o Bahia, com um jogador a menos, tá? Um jogador a menos o Fluminense, mesmo assim conseguiu virar, a Bahia saiu na frente, mas conseguiu virar, tá? Então, um baita jogo em casa, como que tá o São Paulo em casa? O São Paulo em casa tem um, você pega aqui a sequência, tem um desempenho muito bom. É o quarto colocado jogando em casa, tá? De 6 jogos. E você vamos ver o Fluminense fora. O Fluminense fora não vem nos últimos 3 jogos aí, ó. Não vem com desempenho bom, tá? Tá na 9ª colocação aí jogando como fora, tá? Dito isso, vamos lá olhar rapidamente aqui, ó. Como que tá em relação a desempenho de ambas as equipes, né? De ambas as equipes, vamos lá. Campeonato Brasileiro, Brasil Série A, tem o Brasil, pegar o São Paulo, que tal o desempenho do São Paulo jogando em casa? Vamos lá. Opa, 6 jogos do São Paulo jogando em casa, né? Então São Paulo, tá. São 6 jogos, 5 vitórias, um aproveitamento de 83%, um baita aproveitamento jogando em casa, que a gente viu no quarto colocado. E o visitante ganhou uma vez, tá? Então um baita aproveitamento. Como que tá o Fluminense? Fluminense jogando como visitante. Bom, o Fluminense jogando como visitante não é um dos melhores desempenhos, né? O mandante venceu 3 vezes, ele venceu 2 vezes só como visitante Fluminense, 33,33%, e empatou o jogo. Então não tem uma das melhores desempenhos. Lembrando que o São Paulo precisa ir para frente, né? Precisa aí pensar na sua vitória aí, né? Para ficar sempre perto ali de uma zona de classificação para Libertadores, tá bom? Dito isso, vamos ver agora em relação à frequência, né? As médias de gols de ambas as equipes, que é, que é muito importante. Vamos lá, 2023. Pegar Campeonato Brasileiro. São Paulo, Futebol Clube. São Paulo, vamos ver. Qual foi sua média do São Paulo? Bom, bom, já trouxe, ó. Vamos lá. São Paulo, são 6 jogos, 19, quantidade de 19 jogos, 13 gols do mandante, 6 gols do visitante. Você percebe que o São Paulo tem uma média com o mandante muito boa, né? 2,17, né? A média de gols do São Paulo contra gol sofrido, um golzinho sofrido aí, uma média de gols total, gols feitos, gols marcados e sofridos de 3,17, tá? Agora, em relação à frequência de gols, vimos a média com uma média boa. Em relação à frequência de gols, ó, aqui já aparece, né? Em relação ao Malmo, que não aparecia nenhum, aqui já aparece. Então, um joguinho, algum jogo aí, o São Paulo não fez gol. De 6 jogos, quanto que representa isso aqui? Esse 16,17%? Um jogo, né? Um jogo que o São Paulo ainda perdeu e ele não conseguiu marcar gol. Foi contra quem? Vamos dar só uma olhada. Foi contra o Palmeiras, tá? Perdeu no FT, verdade. Palmeiras ganhou de 2-0-2, né? Do São Paulo em casa, tá?
Só que você percebe o quê? Você percebe que a maioria das incidências de gols do São Paulo tá aqui, ó. 50% foram 2 gols. Agora, gols marcados, gols sofridos, né? A gente viu que é um, mas olha, 33% desses 6 jogos, 33%, o São Paulo não sofreu gols, tá? Contra quem? Que ele não contra quem não? Quantos representa? 2 jogos. 2 jogos, São Paulo não sofreu gol. São Paulo ganhou e não sofreu gols, tá? Foi contra quem? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. O sistema está carregando. É que eu friso para vocês, estou com um monte de coisa aberta aqui, gente. Tá rodando algumas coisas aqui também de Python, então ele fica, ó. Olha lá. Ele perdeu aqui, ó. Ele ganhou, desculpa, ele ganhou do Internacional e ganhou do América Mineiro e não sofreu gols, tá? Então é um time que tem um ataque muito bom e uma defesa razoável, tá? Vamos ver como que tá o Fluminense jogando como visitante. Fluminense jogando como visitante, vamos lá. Bom, Fluminense jogando como visitante, né? Se eu tenho placares maiores aqui, você percebe que o Fluminense também é um time bom jogando como visitante, tá? Tem uma média boa. São 18 jogos, 18 gols marcados, tá? 9 gols do visitante e 9 gols do mandante. Tem uma média de 3 gols, é muito bom. Média de gols sofridos, que é a média de gols do mandante, 1,550, né? E média de gols do visitante também. Agora, em relação à frequência, eu tenho de 6 jogos, 33% o Fluminense não conseguiu fazer gols. Tá jogando como visitante, que são 2 jogos, tá? 2 jogos ele não marcou gols. Tá? Agora, e gols sofridos, né? O mandante conseguiu fazer gols dele? 33% também. De 6 jogos, vamos lá. 2 jogos, o mandante não conseguiu fazer gols no Fluminense. Então tá muito empatado. Então são 2 jogos que ele não sofreu gols, então são 2 jogos que ele não marcou gols, tá? Mas ambos têm uma média muito boa. Para mim tem um jogo para ser muito aberto de ambas as equipes, tá? Só tomar uma água aqui, minha boca ficou um pouco seca. Então uma média muito boa de ambas as equipes, tá? Agora, se eu for olhar aqui o confronto de ambas as equipes, o head to head, vamos analisar aqui. Vamos analisar. Deixa eu ver. São Paulo e Fluminense. Né? Vamos lá. São Paulo, 6 jogos. Fluminense, 6 jogos como visitante. Over 2,5 FT, ó. Você percebe que o São Paulo tem uma incidência boa do over 2,5. De 6 jogos, 4 bateram. Contra o Fluminense é 50%, né? 3 jogos de 6 bateram esse over 2,5. Tá? Agora, vamos. Quem marcou primeiro? Olha, os dois estão empatados, 50% de cada lado. Tá? De 6 jogos, 3 jogos o São Paulo abriu o placar, quem marcou primeiro. E de 6 jogos, 3 jogos, o Fluminense abriu o placar, quem marcou primeiro. Tá? Agora, sem sofrer gols no HT. Sem sofrer gols no HT. São Paulo sofre gols no HT. Vocês já estão percebendo aqui, ó. 2 jogos só, São Paulo não sofreu gols no HT, 33% de 6 jogos. Agora, olha o Fluminense. O Fluminense não é um time que sofre muito gols no HT, ó. Sem sofrer no HT, 4 jogos. Tá? Já que o São Paulo, sem marcar gols, também 2 jogos, né? Que é 33%. Então, São Paulo faz gols no HT. Já eu tenho o Fluminense que é 50%, 3 jogos só ele não fez gols no HT. Se eu for pensar no over HT, eu tenho que pensar o quê? No lado do Fluminense, que tem ali seu particularmente 50%, tá? Contra uma defesa do São Paulo que sofre gols no HT. Já o Fluminense não sofre muito gols no HT. Tá? Então são dados que a gente precisa levar pro live. Tanto é que se eu for pensar aqui ó, em gols, hoje analiso o gol 100% aqui, ó. Por que é 100%, Elton, aqui do over 0,5 HT? Por quê? Porque são gols feitos e sofridos, tá? E quem puxa essa média vai ser o São Paulo. Aqui, olha o Fluminense 50% só. Mas é um jogo que eu acredito que vai sair gols aí no HT. É um jogo que vai ser muito disputado aí, muito movimentado, né? Porque o São Paulo precisa da vitória. Ele tem que se recuperar no campeonato, tá?
Tá. Dito isso, o que o mercado espera para esse jogo aqui? Vamos ver? Bom, ó, eu tenho um favorito aqui por odd, São Paulo um favorito por odd, uma odd 2,34. Eu tenho o Fluminense, que é a zebra, numa odd 3,45, tá? Eu tenho um mercado aqui com uma leve tendência under 2,5, essa odd 1,80. Uma leve tendência under. Olha o BTTS, sim. O mercado acredita nesse BTTS, uma odd de 90. Quem gosta de trabalhar BTTS adora essa odd. Uma odd muito, 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 muito boa, tá? Em relação ao primeiro tempo, o mercado aqui boa, mod de 1,47. Bom para você operar uma simetria, porque essa odd ela vai subir lá para o minuto 10, minuto 15, se não ser o jogo estiver movimentado, tá? Para esse jogo em si, vou ser bem sério para vocês. Em linhas de gols, tá? Em linhas de gols eu vou querer trabalhar o mais, tá? O mais 1,75, tá? Para linhas de gols eu vou querer trabalhar esse mercado aqui, ó. Que são 2 gols meio green, tá? 3 gols paga também cheio. E se eu for pensar para um handicap, eu vou no São Paulo um handicap aí menos 0,25 FT, tá? Então, vamos anotar aqui, ó, São Paulo, jogo do São Paulo, né? São Paulo, eu penso aí, ó, no menos 0,25 handicap, só que aqui é no FT e mais na linha, tá? Na linha, opa, na linha mais 1,75. Beleza? Vamos lá que temos mais duas ainda, senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão começar a brigar comigo. Vamos lá. Outro jogo. Jogo do Bahia, tá? Esse jogo aqui parece que vai ser bem cascador, esse jogo do Bahia. Por quê? Bahia precisa de recuperação, né? Tá brigando ali, ó. Quer ver, ó? Tá lá, ó. Tá ele, ó, ele, o Santos, ele, o Corinthians e o Cuiabá. Tudo aqui, ó. Né? Querendo se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Então o Bahia perdeu o último jogo com o Fluminense, com o Fluminense, perdeu de virada, o Fluminense com um a menos, perdeu de virada. E o Grêmio, tá? 14ª colocação Bahia, e o Grêmio tá na segunda colocação, né? Só que o Grêmio também não pode pensar assim, ah, vou dormir no campeonato. Não, né? Porque senão, olha aqui como tá embolado aqui, ó. Se ele começar a perder, aqui, ó, quem tá com 20 pontos já alcança ele, né? Já alcança ele, já. Então assim, tem que pensar em pontuar. Porque é time grande e precisa estar aqui também pensando em uma Libertadores no ano que vem. Fato, tá? Então, como é que tá o Bahia em casa? O Bahia em casa, ó, não tá, ganhou o último jogo, né? Ó, tá no 15º colocado, ganhou o último jogo, se não me engano foi do Palmeiras. O Palmeiras tava com aquele mistão dele, né? E o Grêmio fora não tem dos melhores desempenho também, né? É isso que a gente precisa ponderar, ó. Perdeu o último jogo fora. Tá? E não pode. O time que quer brigar ali por classificação não pode perder, não pode deixar de pontuar fora. Tá? Dito isso, vamos analisar aqui, ó. Tá? Como já está aqui, fica até mais fácil. Vamos analisar. Vamos analisar aqui o Bahia. Tá? Bahia, seu desempenho em casa, falei para vocês. Não é um desempenho bom, né? Tudo 2-2-2, ó. 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então, é um desempenho mediano, tá? 33%, 33% e 33%. Deixa eu ver o Grêmio, vamos ver o Grêmio. Vamos ver o Grêmio. O Grêmio também não tem. Para mim, o Grêmio está com um desempenho ruim, né? São 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, 40%, e nem um empate. Aquilo que eu falei para vocês, o Grêmio precisa pontuar se ele quer continuar com a classificação. E tem o lado do Bahia que precisa vencer, ou precisa pontuar, para sair ali da zona, cada vez mais ficar distante da zona de rebaixamento, tá?
Agora vamos analisar a média deles, né? Média em relação a gols, né? Vamos ver a média dos times. Vamos ver o Bahia. Ó, o Bahia tem que ter uma média legal, né? São 6 jogos, 19 por quantidade, 19 jogos, 10 jogos do mandante ou 9 gols do visitante. Então tem uma média de gols do mandante aqui, do Bahia, de 1,67 contra uma média de gols sofridos de 1,50, né? Média total 3,17. Se eu pensar em frequência, né? O BTTS sim, ó. Jogando em casa, 83%, aquelas pessoas que gostam do BTTS sim. Em frequência de gols, olha, o Bahia fez gols em todos os jogos com o mandante. Olha que interessante, ó. Eu pego aqui, ó. A maioria dos gols foi um golzinho só, 50%, né? São 3 jogos, né? Que ele fez só um golzinho, 1-0, 1-1 e 1-2, tá? Que ele fez um golzinho só. E gols sofridos, né? Então, ó, então percebe que ele sofre gols, ó. Só foi em relação à frequência, um jogo só de 6 jogos, um jogo só e não sofreu gols. Tá? E foi contra quem? Foi contra o Palmeiras. Ele não sofreu gols, é verdade, contra o Palmeiras, ó. Ele ganhou de 1-0, tá? Agora vamos ver o Grêmio. Vou analisar o Grêmio. Analisar o Grêmio. Como que o Grêmio tá aí na relação a médias, né? Vamos lá, em relação ao Grêmio. 5 jogos, 15 gols, 10 gols do mandante. Você percebe que o Grêmio não é de fazer muitos gols, ó, 5 gols só com o visitante. Eu tenho uma média do mandante de gols sofridos, eu posso colocar o gol do mandante. Que, que o Grêmio sofre gols, né? 2. Eu tenho uma média de gols marcados que é do visitante, que é o Grêmio, de 1, né? Em relação à frequência, olha o BTTS sim também, né? 60%. Em relação à frequência de gols, olha, percebe o quê? 40% o Grêmio não fez gol. De 5 jogos, 2 jogos, o Grêmio não fez gols. Ele perdeu aqui ó, de 1-0, tá? Você percebe que ele perdeu aqui de 1-0 e de 3-0, tá? E, opa, cliquei 2 vezes aqui ele foi. E frequência de gols do mandante. O Grêmio sofreu em todos os jogos, olha. Pega aqui, ó. Em todos os jogos, o Grêmio sofreu gols, tá? A maior incidência foi um golzinho só, que 60%, que representa 3 jogos, né? Vamos ver esses 3 jogos rapidamente aqui. Ó, esses 3 jogos, ó, no FT foi com o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá e contra o Cruzeiro, tá? Agora vamos analisar o head-to-head do Bahia e do Grêmio, vamos ver. Tem o Bahia, eu tenho o Grêmio. Todas essas informações, pessoal, é legal vocês anotarem num papel, tá? Você vai captando os dados e vai anotando. Pô, Bahia assim, cara, para quem opera, você precisa fazer o planejamento, que é essencial, você ter tudo anotado. Então vamos lá. Então, em relação ao Bahia, o over 2,5 FT, ó, olha como os dois puxam bastante ao over 2,5 FT, tá vendo? Aqui são gols feitos e sofridos, tá? Então 80%, 4 jogos, de 5 jogos, 4 jogos. 67% de 6 jogos, 4 jogos, tá? Quem marcou primeiro, ó, 67%. O Bahia marcou primeiro jogando em casa, 4 jogos, 40%, tá? O Grêmio jogando como visitante, ou seja, 2 jogos de 5 jogos, tá? Se for pensar no over 0,5 FT, né? Se eu pensar no over 0,5 HT, né? Se eu pensar no over 0,5 HT, 33%. Ou seja, 2 jogos, o Bahia não sofreu gols. E olha o HT, 20%. Um jogo só. O Grêmio não sofreu gols no HT. Então são times que sofrem gols no HT. E agora marcar, ó, sem marcar gol no HT. Um jogo.
Olha como o Bahia marca gols no HT. Só 17% ele não marcou. Os outros, 80 e pouco ele marcou. Foi um joguinho só. Então se eu pego um time que marca bastante gols no HT contra o time que sofre, é muito bom. E eu tenho também aqui, né? Sem marcados, eu tenho aqui também o Grêmio que marca gols no HT. 40% são 2 jogos só, né? Os outros 3 ele marcou. E contra o Bahia que também sofre gols no HT. Então tem um bom cruzamento aqui, tá? Agora vamos ver o que o mercado espera para esse gol, para esse jogo. Eu sei que tá ficando longo o vídeo, pessoal, mas eu só consigo fazer assim, acho que se faz necessário assim, tá? Pra gente entender junto também o mercado. Ó, o mercado o mercado tá dando Bahia como favorito por ódio, 2,50. Contra a zebra, que é o Grêmio, 3,5, tá? O mercado tem uma leve expectativa de under também aqui, ó, under 2,5, tá? Então assim, esse over 2,5 aqui, ele pode se movimentar amanhã a favor, tá? Pode que vai entrar mais dinheiro, então esse over pode cair, tá? Então vamos ficar esperto com isso também, tá? Então o mercado espera aqui, ó, ambas marcam, tá vendo? 1,84, o mercado espera, ambas marcam aqui, tá bom? Para esse jogo, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Para esse jogo, o que eu tô pensando aqui para esse jogo, tá? Em relação ao Bahia. Vou colocar aqui em relação, né, ao Bahia, mas eu vou colocar Grêmio, tá? O Grêmio, eu tô pensando aqui, ó, no mais 1,25 handicap FT, tá? É um pouco ousado? É, mas eu penso que o Grêmio precisa pontuar fora de casa e eu também o Bahia conseguindo pontuar, conseguindo um empate com o Grêmio tá lá em cima, não é de todo mal, tá? E eu tenho relação a linhas, vou pensar num mais 1,75 aqui, tá? Vamos pro último jogo? Pra gente fechar, tá? Último jogo. Jogo do Flamengo. Baita jogo esse, hein, gente? Baita jogão esse aqui vai ser também, né? É a que a gente espera. Expectativa versus realidade. Expectativa é que seja um baita jogo, mas a realidade pode ser uma porcaria. Vamos lá. Flamengo, terceiro colocado, contra o oitavo colocado, Fortaleza. Flamengo, 22 pontos. O Fortaleza. Flamengo com 22 pontos, Fortaleza com 20 pontos. Como que tá o comportamento do Flamengo em casa? O Flamengo em casa é o sétimo colocado, né? 13 pontos, uma sequência boa os últimos 4 jogos aí. E o Fortaleza como visitante. Fortaleza como visitante é o sétimo colocado, tá? Ganhou o último jogo, um jogo muito bom. O último jogo ele acabou ganhando do Cruzeiro de 1-0, tá? Que fez uma recuperação boa aí no campeonato. Pensando aqui no match odds, vamos ver como que está o Flamengo. Vamos ver como está o Flamengo como o seu desempenho jogando em casa, né? Nos últimos 6 jogos. Bom, né? Vamos ver, um bom desempenho. 6 jogos, 4 vitórias, 67%. Tá? Visitante venceu uma e empatou uma. Um baita comportamento jogando em casa. Vamos ver. Agora vamos ver Fortaleza jogando como visitante. O seu desempenho jogando como visitante. São 6 jogos, o mandante venceu duas. Tudo também parece o jogo que a gente viu agora há pouco, né? 2-2, ó. Então, 2 derrotas, 2 vitórias, 2 empates. 33, 33 e 33%. Tá? Então não é o desempenho mediano, é o desempenho, né, mediano aí jogando como visitante. Agora, se eu pensar em frequência de gols, né? Vamos lá pensar na frequência de gols. Pensa na frequência de gols. Né? Vamos ver a frequência de gols do Flamengo jogando em casa. São 6 jogos, 16 gols, 12 gols do mandante, só 4 gols do visitante. Você percebe o quê? O Flamengo é de fazer gols, mas não é de sofrer. Então por isso que a sua média de gols total, gols feitos sofridos, é baixa, né? Mas por quê? Porque é um time que faz bastante gols, mas não sofre muito. Tanto que você pega aqui a frequência de gols do mandante, o Flamengo fez gols em todos os jogos, tá? E você percebe que é bem
bem separado aqui. 33% um gol, um gol, 33 dois gols, 33 três gols, tá? BTTS assim, você percebe que não é bom. O Flamengo não é de sofrer gols, que a gente viu, tá? Agora vamos ver o Fortaleza. E o Fortaleza? Como está o Fortaleza, Elton? O Fortaleza, por incrível que pareça também aqui, ó. Você percebe que o Fortaleza não é, ó. Só tá carregando, ó. Fortaleza não é de fazer muitos gols, olha. Gol do visitante são 6 gols, tá? Um total de 11 gols e 5 gols do mandante, tá? Você percebe o quê? Que o Fortaleza, ele é de fazer poucos gols, mas também é de sofrer poucos gols. Por isso que a sua média de total do jogo aqui é baixa, tá? É baixa. Então, só que aqui, ó, frequência de gols do mandante. O que a gente tem que analisar aqui, ó? 50% dos jogos, o mandante não conseguiu fazer gol no Fortaleza, tá? Que representa quantos jogos? 50%. São 3 jogos, né? Olha lá, 0-0, 0-1 e 0-3 aqui do lado, né? E o Fortaleza, né? Sua frequência de gols do Fortaleza. A gente viu que ele não faz muito gols, ó, 33%. Ele não fez gols, que vai representar acho que 2 jogos aqui, né? Exato, 2 jogos, ó. 0-0 e 0-2, tá? A gente pode até ver quem foram esses. Ó, contra o Grêmio e contra o Botafogo. Ele não conseguiu fazer gols. São times fortes, que diga-se de passagem. Que é outro estudo que você pode colocar, mas ele. Ó, olha que interessante. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui pra vocês. Ah, o Fortaleza conseguiu fazer gol. E quais foram os times que ele fez gol? Quais são os times que estão na fila do pão ali, né? Na classificação? Putz, ele conseguiu fazer gol. Se ele conseguisse fazer gol no Botafogo, no Grêmio, pô, ele conseguiu fazer em gols de times fortes. Opa! Entendeu? Esse é um estudo que vocês podem começar a pensar em fazer também, que é bem bacana, tá? Então a gente viu que o Fortaleza é um time que faz poucos, toma poucos gols e faz poucos gols, tá? Agora para concluir, vamos ver o último painel aqui, tá? O último painel. Pá, coloquei América Mineiro não, Flamengo. O Flamengo. Temos o Flamengo. Deixa ele carregar os dados. Contra o Fortaleza. Vamos lá, vamos analisar aqui comigo. Você já percebe que não são, gosto de ver os outros jogos, não são muitos para um over 2,5, ó, 50%, né? Partiria mais para um over mais 1,75 já, logo só vendo esses números aqui, tá? Quem marcou primeiro? Olha aqui, ó, 67%, 4 jogos, o Flamengo abriu o placar, contra 50% no Fortaleza, são 3 jogos, tá? Quem puxa o over 0,5 HT? Ó, você percebe que 83% é o Flamengo que puxa, contra 33%. Por quê? A gente vai analisar aqui, ó. Ó, sem sofrer gols no HT, tá? Sem sofrer gols no HT. Sem sofrer gols no HT, são 67%. Você percebe que o Fortaleza não sofre gols no HT, ó. São 4 jogos, tá? 67% são 4 jogos, tá? E eu tenho sem marcar gols, tá? Agora vamos pensar aqui, ó, sem marcar gols no HT. Sem marcar gols no HT, tá? Sem marcar gols no HT, 33%, ou seja, 2 jogos só, contra 83%. Então você percebe que o Fortaleza não marca gols no HT. E eu tenho um time que não sofre muitos gols no HT, que é o Flamengo. Tá? Se for pensar em cruzamento de dados, eu tenho aqui ó, um time que marca bastante, que é o Flamengo, mas eu tenho outro time lá que não sofre muito. Tá? Isso reflete aonde? Aqui, ó. Aos gols sofridos aqui, ó. Então, se eu for pensar, ó, ele sofre mais no terceira parte do segundo tempo, do primeiro tempo, tá? Primeira parte, que eu penso aqui, ó. Eu divido assim, a primeira parte, no minuto 1, minuto 15, segunda parte do primeiro tempo, minuto 16, 30, e terceira parte do
primeiro tempo, minuto 31 ao 45, é o que ele mais sofre gols, tá? Já o Flamengo, ele faz bastante gols aqui no começo do jogo, ó. Tá jogando como mandante, são 12 jogos, são 12 gols, tá? E bastante aqui, ó, no segundo tempo, somente no segundo tempo, somente final do segundo tempo, tá? Pensando nisso, para terminar, o que o mercado espera para esse jogo? Vamos lá. Temos um favorito, né? Temos um favorito aqui, ó. Para mim, um favorito fraco, mas é um favorito, tá? Favorito forte para mim seria abaixo de 1,70, tá? Então, mas temos um favorito, odd de 1,70, tá? Mercado tendência a over 2,5 aqui, ó, tá? Odd 1,86, uma boa tendência de over 2,5, bom? Que mais temos? E o BTTS sim. 1,88 o mercado espera gols do Fortaleza, 1,88, tanto que você vai pegar um 2x1, quanto tá 2x1? Olha como o 2x1 tá baixo. Uma odd 9,4, odd abaixo de 10, tá? Para esse jogo, gente, vou ficar muito ligado nisso aqui, ó. Nesse back Flamengo, tá? O Flamengo vem num embalo muito bom com o São Paulo, então vou ficar bem esperto nesse back Flamengo, tá? Se não bater os meus critérios de gols, o que eu vou pensar? Critério de back, desculpa, se não bater os critérios de back, o jogo estiver muito aberto, o que eu vou pensar aqui? Vou pensar na linha de gols. Opa, vou pensar na linha de gols aqui, ó, no over 2, tá? Então vamos anotar? Então aqui, ó, Flamengo, back, tá? Ou linha mais 2, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo ficou extenso mais uma vez. Prometo para vocês que eu vou tentar diminuir ele cada vez mais, trazendo um pouco mais, assim, não mais informações, mas informações um pouco mais condensadas e nossa intenção de trabalho nesses jogos, beleza? Tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso nos fortalece demais. Beleza, pessoal? Tamo junto e fique com Deus.